Graça e paz, povo de Deus. Espero que vocês estejam bem. Espero que todos estejam com saúde aí em suas casas. Nós vamos transmitir hoje um momento de reflexão, um momento de oração pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Nós estamos pelo YouTube hoje, fazendo um teste, tentando entender um pouco mais desta plataforma. Se você pretende nos ajudar, nos auxiliar, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ok? Deixe o seu curtir, mande a sua mensagem. É importante para nós ter esse feedback, ok? Como está o som, como que está a imagem, nesse período onde tivemos de buscar outras alternativas para não cessar a nossa mensagem, para não parar com a reflexão bíblica. Nós estamos tentando estratégias, tentando equipamentos, testando equipamentos, ok? Então todo feedback, toda opinião é válida. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí, a sineta, curta a nossa página no Facebook, deixe-nos uma mensagem, ok? Você é o nosso parceiro, a nossa parceira. Juntos nós vamos crescer. Juntos faremos um melhor trabalho para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Ok? Feche seus olhos, curve a sua cabeça aí de sua casa. Eu quero iniciar esse tempo com uma oração a Deus. Vamos clamar, vamos invocar a presença do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Deus, para que você possa fazer-se presente, Senhor, junto de nós, em cada coração, para que o Senhor possa se manifestar neste lugar, nesta igreja, em cada casa, no lar, na morada de meus irmãos. Que os meus irmãos possam sentir a sua presença, o Espírito Santo esteja com eles, Senhor, ministrando, acolhendo cada um deles, em nome de Jesus. Possamos passar esses momentos agradáveis, que sejam agradáveis esses momentos na sua presença, estes momentos em comunhão. Abençoa-nos, que a palavra que será ministrada, será refletida, possa falar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser curadas, que vidas possam ser libertas pelo teu poder, libertas pela tua unção, libertas, ó Deus, pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós te invocamos, nós oramos, Senhor. Vem neste lugar e ilumina-nos. Este é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. No nome de Jesus, nós dizemos amém, amém. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Você que está chegando agora, você que está nos acompanhando, eu quero lhe saudar com a graça, com a paz do Senhor. Eu quero mais uma vez insistir para que você se inscreva em nosso canal, você é membro de nossa igreja. A nossa igreja, a Igreja Metodista, no centro da cidade de Marília, Avenida Nelson Spillman,
número 141. Inscreva-se em nosso canal. Quando passar desse período de quarentena, venha nos fazer uma visita. Será um prazer receber você, receber sua família. Deixe-nos uma mensagem. Deixe aí nos comentários o seu pedido de oração. Curta o nosso vídeo, ok? Se inscreva. Curta também a nossa página no Facebook. Acompanhe as postagens, as reflexões que estamos semanalmente colocando em nossa página, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 6. Uma história muito conhecida. Uma história impactante, né? As pessoas gostam de trabalhar esse tema na sala das crianças. Toda criança conhece essa história, né? Essa história fantástica, essa história que fala ao coração, né? Não só das crianças, mas fala ao coração de todo servo e serva de Deus. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1. Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Até aqui por hora. Depois voltaremos à leitura neste mesmo capítulo e daremos sequência a partir do verso 5, ok? Eu quero refletir com você até o versículo 5 por hora. Perceba você aí que Daniel, ele está, né, exilado, ok? Ele mais que seja um escravo, um exilado, ele tinha a confiança do rei. Perceba você que ele tem uma posição de destaque, ele goza de uma posição de destaque. 3 presidentes, 120 sátrapas, vamos pensar como se fosse, né, o governador e os vereadores, né, um número maior de vereadores, presidentes. Daniel era uma das 3 lideranças abaixo do rei. E o próprio texto que li diz que o rei pensava em elevar ainda mais o cargo de Daniel. E isso, né, trouxe consequências. Os homens que estavam ali ao redor, os sátrapas e os outros 2 presidentes, ficaram enciumados. Eles ficaram enciumados. Eles queriam fazer com que Daniel fosse pego em alguma falta, né, em algum delito, porque a ascensão de Daniel era notória. Isso gerou ciúme, isso gerou intriga, né, guerras políticas. E eles pensavam ali uma condição, alguma forma de fazer com que essa escalada de Daniel rumo
rumo à autoridade maior no reino, abaixo do rei, fosse parada. Então começaram a investigar a vida de Daniel. Começaram a prescrutar a vida de Daniel. Eles queriam achar em Daniel alguma falta. Eles estavam analisando a vida de Daniel, esmiuçando a vida de Daniel. Quero refletir com você algo nesse sentido. Talvez você não tenha esta compreensão, mas falarei de modo, a partir de hoje, você tenha. As pessoas que estão ao seu redor, elas estão de olho em você. As pessoas estão de olho em sua palavra. As pessoas estão de olho em sua vida. As pessoas, têm acompanhado as suas postagens. São seguidores. São seguidoras. Estão atentas a tudo o que você faz e deixa de fazer. Os seus filhos, você que é pai, você que é mãe, os seus filhos, eles estão de olho em você. Estão atentos às suas atitudes, às suas palavras. Eles estão de olho. Todos estão de olho, acerca do que você tem feito, acerca do seu testemunho. E que bom é quando, a semelhança de Daniel, nós não temos com o que nos envergonhar. Que bom é, que maravilhoso é, como a semelhança de Daniel, nós tenhamos a consciência tranquila, possamos descansar tranquilamente, vivamos com a consciência limpa. Olha que coisa maravilhosa, Daniel tinha um espírito excelente, era um homem bom, era bom naquilo que fazia, tinha muitas qualidades. As qualidades de Daniel fez com que o rei Dário pensasse em colocá-lo, em uma posição ainda mais elevada, uma vez a posição que ele exercia no reino já era uma posição de destaque, porém, a conduta, o trabalho era tão bom que o rei intentava criar uma nova função só para valorizar ainda mais a Daniel. O ciúme que gerou em seus companheiros, em seus iguais, e sobre aqueles que estavam sob o domínio de Daniel, fizeram com que eles fossem com todo o afã para cima dele, buscando algo que pudesse macular a sua imagem, e não acharam. Que isso se confirme sobre a minha vida também. Que isso se confirme sobre a sua vida também, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar em favor disso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Hoje é uma reunião de oração. O intuito hoje, mais do que um estudo da palavra, mais do que refletir as escrituras, é orar por nós. É ter momentos de oração. E neste momento nós oraremos por um bom testemunho. Oraremos a Deus em nome de Jesus. Nós oraremos ao Pai em nome de Jesus, para que o Espírito Santo nos conduza em bom testemunho, para que as pessoas que estão ao nosso redor, nos analisando, nos seguindo, nos vendo, possam ver em nós um bom testemunho. Chegue à conclusão que nada tem em nós que nos desabone, pelo contrário, que elas possam falar bem de nós, e que possamos conseguir nos promover, não somente aos olhos do humano, mas também sob o olhar do divino, que nós possamos nos destacar em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar em um nome do Filho de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, na sua presença nós estamos, nós estamos ouvindo, Senhor, a sua palavra, estamos lendo, refletindo a sua palavra, e queremos ser pessoas de bom testemunho. Queremos ser pessoas, ó Deus, diferenciadas. Pessoas que façam a diferença onde quer que estejam. Pessoas que possam ser admiradas. Não buscamos vanglória,
não é por vaidade que oramos, é em busca de dar bons exemplos, é em busca de educar bem os nossos filhos, que possamos ser homens e mulheres que nada têm do que se envergonhar, para que o seu nome não seja maculado, para que as pessoas não venham apontar o dedo para nós e venham se afastar do Deus a quem dizemos servir. Que a nossa vida, que o nosso testemunho fale de nosso Deus, fale daquilo que está em nosso coração, testifique a bondade de Deus que há em nós. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Que essa seja uma verdade, que a verdade na vida de Daniel, o profeta Daniel, seja a verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar para o texto bíblico e ver se temos mais algum motivo para a oração. Vamos ver no versículo 5, né? Dando continuidade à leitura. Acompanhe aí comigo. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Versículo 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se assona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Tem pelo menos 2 motivos para orarmos aqui, né? Esses versículos que li aqui, ó, do 5 ao 10, pelo menos 2 motivos para a oração, né? Vamos refletir, né? Que motivos são esses? Vamos pensar o que podemos aprender aqui com Daniel. Perceba você que os presidentes, os sátrapas, né? Citam aqui os governadores, os prefeitos. Eles chegaram à conclusão que não encontraria algo de errado, algo que pudesse depor contra o Daniel. Que coisa fantástica, né? Desistiram. O testemunho de Daniel era bom. Como eu disse anteriormente, o testemunho dele era sólido. Então eles desistiram. Chegaram à conclusão que a única coisa que poderia, né, trazer problemas com o Daniel era e estava ligado à sua devoção a Deus. Olha só, que marca, hein? Que registro. Chegaram à conclusão, não, ele tem uma vida íntegra, ele vive uma vida íntegra. Daniel, ele tem um caráter ilibado. Não, nós não encontraremos ocasião para a condenação dele. Nada que macule o seu testemunho. Se queremos um desvio da parte dele, busquemos em seu serviço religioso. Busquemos algo em sua espiritualidade.
Procuremos algo que tem a ver com o relacionamento dele com Deus. Essa é a única abertura que vejo. É a única oportunidade de ir contra o Daniel. Vamos fazer com que ele tenha que escolher entre a devoção dele e a obediência legal. Vamos colocar ele numa situação de escolha. Vamos colocar ele contra o Deus dele, contra o rei. Vamos maquinar algo que ele tenha que optar entre o obedecer a Deus e o obedecer ao rei. Olha só que coisa fantástica. Por mais que seja um ardiloso plano, um maquiavélico plano, isso me faz crer, perceber que era sólido mesmo o relacionamento de Daniel com Deus. Então eles chegam à conclusão que eles precisam então arrumar algo nesse sentido e vão até o rei depois de terem uma ideia. Eles vão até o rei Dário e dizem ao rei Dário o seguinte: rei, nós estivemos conversando aqui e nos surgiu uma ideia. Por que o senhor não faz um decreto que diga todo homem ao passo de 3 meses, 30 dias, que orar ou fizer alguma petição que não seja ao Senhor, que esse homem seja jogado na cova dos leões. Disseram isso para o rei. E aí, primeiro motivo para orarmos. Olha aí a vaidade, amados. Cuidado, viu? Cuidado com os elogios, os tapinhas nas costas, cuidado. Eles massagearam o ego do rei Dário. Olha só, rei, que tal? Não está fazendo nada, estávamos pensando aqui. Que tal o senhor valer-se de sua autoridade? Que tal o senhor se elevar ao patamar divino? Toma para si a glória que lhe é devida. Cuidado, meu amado, cuidado, minha amada, com os falsos amigos, com a lisonja. Cuidado, cuidado. Vaidade. Isso faz muito mal, muito mal. Dário não percebeu que estava caindo em um lodo, uma artimanha. Às vezes, amado, pela lisonja, nós não conseguimos identificar os falsos amigos. Mas a pessoa é carinhosa com você, a pessoa ela é educada, a pessoa ela te elogia. Mas qual é o objetivo desses elogios? Será que vem do coração? Será que tem base na sinceridade? Cuidado. Um motivo de oração. Mais um motivo de oração para nós aí. O segundo motivo de oração aqui, eu verifico no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Segundo motivo de oração que eu quero citar aqui para orarmos, mais uma vez, está aqui no verso 10. Perceba você, foi assinado o decreto havia sido assinado. Daniel tinha esse conhecimento. E o que ele fez? Ele fez aquilo que sempre faria, que sempre fazia, fez aquilo que ele estava acostumado a fazer. Ele foi orar. Havia algo havia mudado no cenário do rei, mas algo não mudara no coração de Daniel.
Que coisa fantástica. Tá, o mundo ele mudou. Nós estamos vivendo uma situação diferente. O que você tem feito? Tem mudado suas atitudes? Tem deixado de orar, por exemplo? Não mude suas práticas espirituais por causa das adversidades externas. Não se permita, meu irmão. Se antes da quarentena você tinha o costume e a prática de estudar a sua palavra, a Bíblia, continue nesta sua prática. Não é porque algo mudou no cenário mundial que você vai deixar de praticar práticas saudáveis, práticas que te faziam bem antes da presente quarentena. Perceba, Daniel não mudou nada, ele continuou a fazer aquilo que ele fazia. Lembra que no início da reflexão disse que ele tinha um bom testemunho, que a vida dele era ilibada, que o testemunho dele, né, o precedia. Algo mudou no cenário do reino. Uma artimanha, regada a elogios, regada a tapinha nas costas, mas nada mudou no interior do coração, dos pensamentos de Daniel. Ele continuou a fazer aquilo que ele fazia antes das mudanças exteriores. Tem muitos irmãos que erroneamente se deixam levar e vivem sua espiritualidade conformidade à onda do mar, né? Dias que estão bem, eles conseguem ter uma espiritualidade saudável, arrumar tempo para fazer a sua oração, para estudar a sua palavra, refletir nas escrituras, mas aí acontecem algumas coisas que tiram o seu chão, e aí você já se enrola todo, já naquele dia não consegue orar, naquele dia já não consegue louvar, naquele dia já não consegue ler a palavra, eu não estou com cabeça para isso. Não se permita isso, amado. Minha irmã, não se permita isso. Não permita que os acontecimentos exteriores ditem o ritmo de sua vida espiritual. Estabeleça o que você quer no seu relacionamento com Deus, independente do que você esteja vivendo, independente do que esteja acontecendo no mundo, independente do que esteja acontecendo em sua casa, continue fiel em seus propósitos. Não se permita alterar a sua agenda com Deus de conformidade o mundo lá fora. Foi o mundo que mudou. Nós permanecemos os mesmos. Deus permanece o mesmo. Não altere a sua agenda por causa do mundo. Repito, mantenha-se firme em seus propósitos. Mais um tempo de oração. Feche os seus olhos aí. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Nós vamos orar por 2 motivos agora. Primeiro motivo, para que Deus nos afaste dos elogios com segundas intenções. Que Deus nos afaste de falsos elogios, de falsas amizades. Que Deus nos afaste das artimanhas do inimigo, das pessoas que não querem o nosso bem. E o segundo pedido de oração, que a nossa agenda espiritual, que a nossa espiritualidade não esteja pautada pelo que acontece externamente, mas que possamos manter-nos firmes em nossos propósitos com Deus. Então façamos essas orações, esses pedidos diante de Deus em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, na sua casa, na sua presença, em nosso lar, em nossa casa, estamos ouvindo a sua palavra, estamos refletindo a sua palavra. Oh Deus, o rei Dário, ele não vigiou, mas adiante nós vamos verificar que não era intento dele, não era desejo dele dificultar a vida de Daniel. Mais uma lisonja, um elogio. A soberba tomou conta dele. E imaginar-se como o único a ser solicitado, o único a ser admirado. Um mês de
total devoção, um mês de destaque, fez com que o rei Dário colocasse os pés no lugar da mão e se arrependesse de sua atitude mais adiante. E quantas vezes entramos neste engodo? Quantas vezes somos convidados para ir em determinado lugar e às vezes algo diz para que nós fiquemos em casa, algo diz para nós para não irmos, e vem aquele amigo, aquela amiga nos elogiando: mas vai ficar em casa, você é tão bacana, você é tão pra frente, mas vai ficar aí. Ou os adolescentes, os jovens que talvez estejam me ouvindo, elogios que nos fazem experimentar coisas que não deveríamos experimentar. Que é isso, cara? Isso aí, você é tão corajoso, vai estar com medo de dar um teco aí? Experimenta. Lisonja, elogios com segundas intenções. E às vezes os elogios, os tapas nas costas, nos têm impedido de ver as coisas como verdadeiramente elas são. Livra o seu povo deste engodo. Livra as pessoas que estão me ouvindo, que estão orando comigo, destes momentos, desta falsidade, Senhor. Tem misericórdia. E o segundo pedido de oração, ó Pai, é que o exterior não dite as regras do nosso viver contigo. Nós não te servimos, nós não oramos quando as coisas estão bem somente, nem quando elas estão mal somente. Nós oramos porque esta é a nossa prática diária, porque é o que fazemos todos os dias, é o que gostamos de fazer, independente se faz sol, se faz chuva. Temos que permanecer fiel. Não podemos alterar a nossa agenda, os nossos propósitos, ao bel prazer dos acontecimentos, não. Mantemos-nos fiéis, firmes em nossos objetivos, em o nosso viver santo. Oh Deus, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Já estou concluindo, viu, meu amado, minha irmã? Versículo 11 agora. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus. Versículo 11. Versículo 12 agora. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Ele não pensou nas consequências daquilo que ele assinara. Ele não entendeu a artimanha dos sátrapas, dos presidentes, a ciumeira que eles tinham por Daniel. Versículo 15 agora. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Até aqui no verso 16, depois lerei mais alguns versos e encerrarei. Só quero pensar com vocês, refletir com vocês algo interessante.
O que disseram, né, os sátrapas, os presidentes, vamos decretar uma lei que diga todo aquele que fazer alguma petição, todo aquele que orar, todo aquele que estiver numa prática devocional que não seja a ti, ó rei. Todo aquele que fizer um pedido que não seja a ti, seja a outro homem, seja a um Deus, que ele seja jogado na cova dos leões. Eu gostei disso, eu vou assinar. Na sequência, se constatou que Daniel continuava a orar ao único Deus, portanto, ele tinha transgredido a lei do rei. E aí eles foram cobrar. E aí, rei, você assinou, sua assinatura vale alguma coisa ou não vale? Né? Tu tens autoridade ou não? Vai deixar passar a afronta de Daniel? E aí ele entendeu, ele ficou penalizado. E o texto eu li, você acompanhou aí, que ele fica tentando salvar Daniel. Até o pôr do sol ele tenta salvar a Daniel, mas ele não consegue. Que coisa interessante. 30 dias só podia se fazer pedido ao rei. E aí o Daniel não fez nenhum pedido a ele, mas precisava da ajuda do rei. E o rei, fica claro, queria ajudar a Daniel, mas ele não podia. Ele era limitado na ação dele. Olha que decreto. Então, assim, por 30 dias a gente só poderá confiar no rei. Rei Dário. Aquele que não pedir ao rei Dário, aquele que não solicitar ao rei Dário, esse vai ser jogado na cova dos leões. E aí vamos lá, o rei Dário, ele assina um decreto. E ele não dá conta nem do decreto que ele assinou. Ele poderia auxiliar quem no quê? Se nem o Daniel que ele queria salvar, ele conseguiu salvar. Você tem depositado a sua confiança, a sua vida nas mãos de quem? De pessoas que não poderão te salvar quando necessário? A quem você tem relegado o seu coração? A quem você tem entregado os seus pensamentos? As situações que quando você necessitar te deixarão na mão, não servirão para te livrar? Pense nisso, meu irmão. Reflita isso, minha irmã. Olha o quão limitado era o poder do rei. Pense o quão limitado é o poder de uma mãe. Por mais amoroso que seja essa mãe, por mais amoroso que seja esse pai, são seres humanos, são limitados. Você tem relegado a sua confiança à mão de pastores, são limitados. Cedo ou tarde você precisará, e não há garantias que poderão te suprir em sua falta, em sua necessidade. São limitados. O rei era limitado. Ele não podia dar conta de um decreto que ele mesmo assinara. Ele estava com as mãos atadas, não tinha o que fazer, e ele tentou. A palavra diz, ele tentou. Ele chega à conclusão que só o Deus de Daniel poderia talvez salvá-lo daquela situação que ele não conseguira salvar. Situação essa que ele mesmo colocara Daniel. Olha só que coisa. Verso 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei não ouviu música aquela noite, ele não conseguiu dormir aquela noite, ele não comeu, perdeu o apetite naquela noite. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele,
e também contra a ti, ó rei, não cometi delito algum. Até aqui por hoje, meu irmão, minha irmã, coisa maravilhosa, né? O Deus de Daniel o salvou. Aquilo que o rei não tinha poder para fazer, aquilo que talvez o seu pai não tenha condição de te fazer, não é porque ele não gosta de você, não é porque ele não queira te salvar, não é porque ele não queira te ajudar, é por ser limitado. O rei queria salvar Daniel, o rei queria ajudar Daniel, o rei perdeu a fome, o rei perdeu o sono, mas ele era limitado, ele não tinha o que fazer. Às vezes o pastor até quer te ajudar, mas não sabe o que fazer, é limitado. Não entendeu a artimanha do inimigo, não soube interpretar, ele se perdeu. Às vezes acontece. Mas o Deus de Daniel, o nosso Deus, ele não é limitado. Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode. O nosso Deus é o Deus do impossível, tá? Aquilo que o rei não pode fazer, que o presidente não pode fazer, que o governador não pode fazer, isso é só o começo daquilo que Deus pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, ok? Pense nisso em nome de Jesus. Reflita esta palavra em nome de Jesus. Entregue-se verdadeiramente ao rei verdadeiro, ao único rei, ao rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores, aquele que não é limitado, aquele que não é limitado em suas ações, que não se deixa levar por vãs elogios, aquele que é verdadeiramente diferenciado. A esse Deus você precisa se entregar. Amém? Nós temos alguns pedidos de oração. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração. Faremos uma última oração aqui. Se você quiser deixar aí um nome para orarmos, algum pedido de oração aí, é só escrever. Por último, eu quero refletir com você um ensinamento final deste texto. Daniel, ele é jogado na cova dos leões e não se fala se Daniel tinha jejuado. O texto diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E que ele orava todo dia 3 vezes ao dia. E quando de assinado lá o decreto, ele orava 3 vezes ao dia, e que ele orava 3 vezes ao dia. E ele é jogado na cova dos leões, e não se diz que ele orou na cova dos leões, provavelmente orou, né? Mas não se diz. O que eu quero refletir com você, mais do que um momento de oração, devemos buscar ter uma vida de oração. Mais do que orar esporadicamente, devemos buscar orar constantemente. Eu creio que Daniel não foi salvo pela oração que ele fez na cova, mas pela vida de oração que ele nutria diante de Deus. Você não deve viver de momentos de oração. Você deve viver de uma constante oração. A oração, a boa oração, é aquela que não para. A boa oração, a oração que agrada o coração de Deus, é a oração ininterrupta. É a oração constante. É a prática diária de oração. Esse foi o diferencial na vida de Daniel. E por isso, não por uma oração solta, isolada, ele foi salvo. Pelas constantes orações que ele fazia, ele foi liberto da cova dos leões. Ele tinha uma vida diferenciada, ele tinha um testemunho ilibado. A vida de oração de Daniel, a prática diária de oração, fez toda a diferença na vida de Daniel. E é isso que nós devemos buscar em nome de Jesus.
Temos alguns pedidos de oração. O Marco Sérgio ainda está internado, pela dona Terezinha, nós vamos orar. Vamos ter um tempo de oração pela nossa nação, por essa condição aí da pandemia. Oraremos pela nação, pelas nações do mundo. Se você quer deixar mais um pedido de oração aí, fique à vontade, faça isso em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido para você. Deixe seu feedback aí sobre o vídeo, sobre o áudio, tá? A gente mudou o programa hoje, né? Estávamos fazendo no Facebook, agora estamos aqui no YouTube, testando a aparelhagem, testando os programas aqui, e a gente quer o seu feedback, tá? Para melhor fazer as nossas transmissões, tá bom? Deixe o seu comentário sincero, tá bom? Não tenha medo de nos magoar, não, fique à vontade. São primeiras tentativas nossas, a gente está aprendendo. Espero que Deus esteja abençoando você e sua família aí. Vamos orar? Mais algum pedido de oração aí? Só esses? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos ter um tempo de oração aí na presença de Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo de reunião, de oração. Podemos refletir a sua palavra, podemos fazer algumas orações. Tenho certeza de que ouviu cada um dos nossos pedidos, que concernente àquilo que te pedimos, Senhor, você já está trabalhando em nosso coração. E as pessoas que estão me ouvindo, que eu consiga, Deus, ter uma vida de oração. Possa viver em práticas de orações diárias, por nós, pela nossa família, pelos nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Faz de nós intercessores, Senhor. Faz de nós intercessores em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelas pessoas que têm apoiado as nossas lives, as nossas transmissões. Eu quero te agradecer às pessoas que têm trabalhado, Deus, nas transmissões destas lives. Pai, o Senhor tem honrado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos animado. Deus, os nossos recursos eles são limitados, mas o Senhor tem abençoado, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito neste período. Por mais difícil que seja, né, estar com a igreja fechada, por mais difícil que seja viver esta quarentena, este isolamento social, por mais triste que esteja sendo, Senhor, estar afastado de nossos familiares, da convivência com os irmãos, por mais difícil que possa estar sendo para algumas pessoas que têm estado sozinhas, que têm vivido a dor da solidão, Senhor. O Senhor tem aberto canais para nos trazer um momento de alento, um momento de vida comunitária. Nós temos conseguido interagir com os nossos queridos, nós temos conseguido conversar, nós temos conseguido orar junto, porque nós estamos orando junto, e por mais que não seja ideal, tem sido bom, Senhor. Muito obrigado. Eu louvo o seu nome, eu te agradeço, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, pedir para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Deus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, as vidas apresentadas aí nos comentários, a vida do Marco Sérgio, da dona Terezinha. Deus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, o livro de oração da nossa igreja, Pai. Eu quero colocar diante de Ti, interceder pelos nomes que estão neste livro, Pai, pelas vidas que estão escritas aqui, pelos pedidos feitos aqui neste livro, Deus. Aqui antes da quarentena já havia pessoas pedindo por empregos, Deus. Pai, aqui antes de tudo parar, havia pessoas já enfermas, Deus, porque o Covid-19 não é a única enfermidade no mundo, Pai. Cura, liberta de todas as enfermidades, Senhor, nós oramos, nós clamamos. Abençoa, Senhor, a nossa nação.
o governo, ó Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá discernimento, dá direção, ó Pai. Livra-nos de todo mal, ó Pai, de todo o levante do inimigo. Livra-nos, que caia por terra todo o intento do inimigo, que quer dividir a nossa nação, que tem feito confusão na nossa nação. Possamos ter um mesmo olhar para essa difícil situação de nosso país, ó Deus. Converte os corações a Ti, converte os corações uns aos outros, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, faça um milagre na nossa nação, nas nossas vidas. Oh Deus, abençoa a casa do meu irmão, a casa da minha irmã, o lar do meu irmão, o lar da minha irmã, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita agora. Visita agora, traz paz, tira toda a tristeza, leva embora a depressão, toda a angústia. Pai, que esta oração possa chegar, Pai, nos lares, que em nome de Jesus o Seu Espírito Santo possa fazer uma limpeza nos corações, nos pensamentos de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Deus, eu oro hoje na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor está conosco. Eu oro no nome de Jesus, por cada um, por cada uma. Pai, converte os corações, abranda toda a angústia, toda a tristeza. Tem sido difícil a convivência, está todo mundo cansado, as pessoas estão entristecidas, estressadas, as pessoas estão com medo. Tem misericórdia da nação brasileira, das nações do mundo. Venha com providência, Senhor, acerca de tudo isso que tem sido apresentado a Ti. E amanhã, independente do que aconteça, nós estaremos orando em nossos lares, nós não cessaremos, nós não pararemos, nós continuaremos, porque nós não somos o povo de oração de um dia, mas somos o povo que ora todos os dias ao Senhor, o Rei dos Reis. Oramos na certeza, Senhor, de que estás conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, viu? Que Deus ilumine a sua vida, que Deus te abrace neste momento. Você não está só, você não está sozinha. Estamos juntos com Deus, com o Espírito, em nome de Jesus, ok? Se você quiser mandar uma mensagem para mim, ligar para mim, fazer uma oração comigo, estamos também precisando de muita oração. Ore por nós, né? Estamos juntos, juntos nós somos mais fortes, ok? Tenha uma boa noite. Em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Muita paz. Em nome de Jesus. Amém.